Olá, gente, chegamos ao quarto vídeo sobre conflito de gerações, em que nós vamos abordar ainda sob a ótica dos coroas as diversas etapas da educação dos nossos filhos, como a gente deve enfrentar essas quatro etapas de forma distinta, e também sobre a cultura do não na educação. Bom proveito. Vamos falar um pouquinho para compreender melhor essa questão de interferência na vida dos filhos, dividindo a vida em algumas fases, e para isso eu vou me basear na teoria de Hersey e Blanchard, que criaram a teoria da liderança situacional. Isso é um conceito que se aprende quando nós procuramos o desenvolvimento da nossa liderança, né? E Hersey e Blanchard dividiram o desenvolvimento do indivíduo em quatro etapas, né, que são vistas aqui nesses quatro quadrantes, né, desta figura, em que o primeiro quadrante é o quadrante vermelho no canto direito inferior, chamado de fase da direção, aonde é necessário que o líder, vamos chamar aqui o líder encarando isso como um pai, né? O líder ele deve estabelecer um comportamento de alto grau de direção, porque ainda está diante de uma criança, ele precisa dirigir, estabelecer os caminhos que essa criança tem que seguir, e não dar somente baixo grau de apoio, quer dizer, apoiar sim a criança em alguns momentos, mas dirigir mais do que apoiar. Por quê? Porque a criança ainda não sabe fazer escolhas, né? O comportamento em relação à fase do treinamento, porque o treinamento é comparado à vida da criança, do indivíduo, como aquela fase em que ele já deixou os primeiros anos de vida, já sabe falar, já sabe se comportar de alguma maneira, já se inseriu numa sociedade, e nessa hora ainda é necessário um alto grau de direção, porque os conhecimentos, as experiências da criança ainda são poucos, e é necessário dirigi-la, mas no entanto nesta hora você dá um alto grau de apoio para que ela possa também começar a compreender quais são as consequências de seus atos e como ela deve conduzir determinados fatos que acontecem na vida dela. Até o ponto em que se chega na fase 3, no quadrante amarelo no canto superior esquerdo, aonde o apoio é muito mais importante do que a direção, né? Ou seja, nessa hora você está retirando o componente diretivo de dizer faça isso, faça aquilo, para dar mais apoio às escolhas que muito provavelmente será aplicado na adolescência, na juventude, né, do filho, e dando alto grau de apoio às questões que ele traz para você, e então você então dá suas orientações de acordo com seus valores, aquilo que você entende que é importante para a vida dele. Para finalmente, quando se chega na idade mais adulta dos nossos filhos, entrarmos na fase 4, que é a chamada fase de delegação, né, em que você tem um baixo grau de apoio e até um baixo grau de direcionamento, de direção. Por quê? Porque o jovem, ou até mesmo o filho adulto, ele já é capaz de tomar decisões por si mesmo, ainda que em algum momento ele precise de um apoio. E aí você está delegando a eles: e tome suas próprias decisões, você é um adulto, você está formando a sua vida, vá em frente, se precisar do meu apoio eu estou aqui. Então, isso é a comparação, né, entre aquilo que nós aplicamos na vida profissional entre líderes e liderados, e como nós podemos também aplicar essa teoria de Hersey e Blanchard na relação com os nossos filhos. É preciso a gente entender
que nossos filhos crescem e formam suas próprias personalidades e formam seus próprios valores, e que na medida que eles vão crescendo, a gente vai mudando também a forma de nos relacionarmos com eles, e mudando o nosso comportamento de dirigir e apoiá-los, né, em suas vidas. Um outro elemento importante para a reflexão dos pais é em relação ao que se chama de a cultura do não. O que significa essa cultura do não? Começa pela aquela famosa frase, não faça isso. Tem a ver com a orientação que pais dão para algumas atitudes de seus filhos, principalmente quando crianças, mas também na idade jovem e até adulto, né? Não faz isso porque isso é perigoso, ou não faz isso porque é errado, ou não faz isso porque você vai se dar mal. Esse tipo de atitude do não faça isso, o primeiro reflexo que isso tem é que a criança ou jovem se sente incompetente para fazer aquilo. Não faça isso é sinal de que se eu fizer, algo de errado vai acontecer comigo. Isso cria, do ponto de vista emocional, um bloqueio, né, e uma limitação para o futuro da pessoa. Então é preciso que a gente saiba quando exatamente dizer não faça isso. É lógico que quando nós estamos diante de uma criança pequena que ainda não tem discernimento sobre o que pode lhe causar algum dano, algum mal, o não faça isso ele é mais aplicado, é aquela coisa da fase diretiva, né? Mas ainda assim nós devemos prestar atenção se o momento adequado não faça isso. O que nós estamos transmitindo para o filho? É o nosso medo de que ele não consiga fazer, ou é realmente um risco iminente de acontecer um mal que pode trazer risco à saúde, à integridade da criança ou do jovem? A gente deve utilizar com muita sabedoria o não faça isso, e até mesmo não usar isso de forma tão impositiva. É muito melhor tentar explicar quais são as consequências do fazer, apoiar, dirigir, né, na medida certa, nas fases corretas, do que simplesmente indiscriminadamente dizer não faça isso, né? Qual é a dose certa para uma orientação? Somente a sabedoria vai trazer para a gente. A gente sempre vai cometer erros e vai acertar em algumas vezes ao dizer não faça isso. Mas é importante a reflexão. A segunda etapa da cultura do não é quando nós dizemos não se sinta assim. E essa questão é pior do que a anterior, porque é o momento em que nós estamos lidando com as emoções do indivíduo, né? Por exemplo, não sinta raiva, não sinta paixão, não fique ansioso, não tenha medo, não fique eufórico. Esses são sentimentos vividos pelos seres humanos de uma maneira em geral, ao longo de sua vida, e que precisam ser vividos com naturalidade. A raiva, por exemplo, ela é uma coisa normal, uma reação quando nós somos contrariados de uma forma mais veemente por alguma coisa ou por alguém. Vamos tomar o exemplo de um irmão que fez alguma coisa muito, muito ruim e causou raiva no outro irmão. Dizer para o outro irmão que ele não pode sentir raiva do seu irmãozinho ou da sua irmãzinha é, no mínimo, dizer para ele que ele é uma pessoa normal, que está vivendo um sentimento ruim, quando, na verdade, esse sentimento é uma reação normal da contrariedade. É diferente de você puxar a criança ou o jovem, seja lá quem for, sentar e conversar. Você está sentindo raiva? Por que você está sentindo raiva? Eu compreendo. Ou seja, ter uma solidariedade com aquele sentimento, mesmo que você não concorde, mas dizer, eu entendo a sua raiva, mas vamos tentar ver de que maneira a gente pode administrar essa raiva para que ela não se converta num sentimento que realmente aí é bem pior, que é o ódio.
né? A raiva não contida, não tratada, se converte em ódio, né? E o ódio encrua dentro de nosso espírito de uma forma cancerígena, ele consome a gente, né? Mas por que essa raiva chega a virar um ódio? É exatamente por não ser adequadamente tratada. Também não adianta dizer para o filho ou a filha, dizendo: não se apaixone desta maneira, você vai se dar mal, vão abusar de você. E o filho e a filha estão absolutamente apaixonados, os 4 pneus estão arreadinhos. É muito melhor você se aproximar e dizer: nossa, quanta paixão dentro desse coração, né? E procurar ver o que está acontecendo de bom nessa paixão, o que não está acontecendo de tão bom nessa paixão. Apaixonar é uma delícia. A gente, claro, tem que tomar cuidado com isso, mas a paixão é uma coisa muito boa e você não pode tratá-la como uma coisa ruim, né? Senão, você ensina ao seu filho de que sentir a emoção de gostar, adorar, amar uma pessoa é errado. E isso traz consequências absolutamente danosas para a vida futura da pessoa. Não sentir medo, não tenha medo disso, e a criança está ali se borrando de medo, e ela vai dizer: tá bom papai, tá bom mamãe, não vou sentir medo, mas está se borrando de medo, e não vai ter apoio nenhum para justamente saber como enfrentar aquele medo, como superar aquela dificuldade, aquela barreira. Enfim, todos esses sentimentos precisam ser tratados como normais, acompanhados com um diálogo, com orientações, de maneira que eles tramitem na vida emocional dos nossos filhos, né, de uma maneira em que eles saibam como administrar cada um deles. Então, se nós fizermos uso do não faça isso, e não se sinta assim de uma forma inadequada, a consequência dessa orientação desequilibrada é que você vai gerar retração, afastamento, culpa e toda uma série de emoções, né, e conceitos, né, na formação da personalidade do seu filho, que só farão mal à vida dele. É muito importante que se pense sobre o não. Como conduzir não. Quando não é bem aplicado, quando não está passando do limite e trazendo mal para os nossos filhos.